Hoje vamos contar sobre os fatos que levaram os cristãos a saberem se Jesus viveu, ressuscitou e se o conteúdo da Bíblia de hoje é o mesmo da época antiga. Isso envolve elementos históricos, teológicos e culturais. Evidências da vida e ressurreição de Jesus. Evidências históricas. Fontes bíblicas. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como outras partes do Novo Testamento, como as cartas de Paulo, narram a vida, morte e ressurreição de Jesus. Esses textos foram escritos por testemunhas oculares ou pessoas próximas a testemunhas. Fontes extrabíblicas. Existem registros de historiadores não cristãos do primeiro e segundo séculos que mencionam Jesus como Flávio Joséfo, historiador judeu, em sua obra Antiguidades Judaicas, ele menciona Jesus como um homem sábio e relata sua crucificação. Tácito, historiador romano, ele escreveu sobre Jesus em Anais, mencionando sua execução sob Pôncio Pilatos durante o governo de Tibério. Outros escritores, como Suetônio e Plínio o Jovem, também fazem referências indiretas aos cristãos e suas crenças. Evidências teológicas. Testemunho das testemunhas oculares. Segundo o Novo Testamento, muitas pessoas afirmaram ter visto Jesus ressuscitado, 1 Coríntios 15 versos 3 a 8. Isso inclui aparições a pequenos grupos, grandes multidões e até a Paulo, que inicialmente perseguia cristãos. Transformação dos discípulos. Após a crucificação, os discípulos estavam com medo e desanimados. No entanto, após alegarem ter visto Jesus ressuscitado, tornaram-se pregadores corajosos, enfrentando perseguições e mortes por sua fé. Origem do cristianismo. A ressurreição é central na mensagem cristã. Sem ela, é improvável que o cristianismo tivesse se espalhado tão rapidamente, especialmente em face da resistência judaica e romana. Preservação do conteúdo da Bíblia. Manuscritos antigos. Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico, com algumas partes em aramaico, e preservado pelos judeus. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956, datados de 200 a.C. a 100 d.C., incluem porções significativas do Antigo Testamento e mostram uma notável consistência com os textos modernos. Novo Testamento. O Novo Testamento foi originalmente escrito em grego koiné. Existem mais de 5.800 manuscritos gregos, 10.000 em latim e milhares em outras línguas antigas, tornando o texto mais bem documentado da antiguidade. Exemplos de manuscritos antigos incluem Papiro Hilands, p. 52, um fragmento do Evangelho de João, datado de cerca de 125 d.C. Codex Sinaiticus, uma cópia quase completa do Novo Testamento, datada do século IV. Traduções e transmissão oral. Antes da invenção da prensa de Gutenberg, século XV, os textos eram copiados manualmente por escribas. Apesar de pequenas variações de cópia, estudos textuais mostram que as diferenças são insignificantes em relação ao significado teológico. A tradição oral desempenhou um papel crucial na transmissão inicial dos ensinamentos de Jesus. Nas culturas antigas, as histórias eram memorizadas com precisão, e o contexto comunitário ajudava a preservar a integridade das narrativas. Comparação entre a Bíblia antiga e moderna. Consistência do texto. Apesar de traduções para várias línguas, a essência do texto bíblico permanece consistente graças aos manuscritos antigos e ao trabalho de estudiosos. As descobertas arqueológicas e estudos linguísticos confirmam que as traduções modernas refletem com precisão os textos originais. Cânone bíblico. O cânone, coleção oficial de livros da Bíblia, foi estabelecido após séculos de uso nas comunidades judaicas, para o Antigo Testamento e cristãs. Para o Novo Testamento. O conteúdo do Antigo Testamento usado pelos cristãos hoje é baseado na Bíblia hebraica, enquanto o Novo Testamento foi reconhecido pelos concílios da Igreja no século IV. Reflexão cultural e histórica. Transmissão oral na Antiguidade.
Antes da escrita se tornar predominante, a tradição oral era a principal forma de preservar histórias e ensinamentos. Na cultura judaica e nas comunidades cristãs primitivas, havia métodos rigorosos de memorização, e as histórias eram transmitidas em contextos comunitários, reduzindo erros ou distorções. Escrita no contexto cristão. Assim que os seguidores de Jesus perceberam a necessidade de registrar seus ensinamentos, especialmente à medida que as testemunhas oculares envelheciam, começaram a compilar os evangelhos e cartas. Os cristãos acreditam na vida, morte e ressurreição de Jesus com base em uma combinação de evidências históricas, testemunhos oculares e fé teológica. A Bíblia, embora tenha sido transmitida inicialmente de forma oral, foi preservada por meio de manuscritos e estudos rigorosos, permitindo que o conteúdo de hoje permaneça fiel ao original. As descobertas arqueológicas e os estudos históricos apoiam a confiabilidade dos textos bíblicos. Para mais aprofundamento, recomendamos o filme Em Defesa de Cristo. Muito obrigado! Por favor, deixe seu like, acione o sininho e inscreva-se no canal.